Oi pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre as derivadas parciais sucessivas. Então, dada uma função z de xy, que dependa de duas variáveis, nós obtemos as derivadas parciais zx e zy. Sendo essas derivadas também funções de duas variáveis, nós podemos derivá-las novamente e obtemos as derivadas parciais de segunda ordem, que são dadas por zxx ou zxy, zyy ou zyx, se essas derivadas existirem. Então, segue um exemplo. Z é uma função de xy dada por ny seno de 2x mais x. Temos que calcular a segunda derivada parcial de z em relação a x, a segunda derivada parcial de z em relação a y, a segunda derivada parcial de z em relação a y em relação a x, e a derivada parcial de terceira ordem de z em relação a x, y e x. Então, primeiro precisamos fazer a derivada parcial de primeira ordem em relação a x, depois fazemos em relação a y. Então, derivando em relação a x, e na y é constante, derivada do seno de 2x é o cosseno de 2x, usando a regra da cadeia, vezes 2. Mais, derivando em relação a x, x é 1. zy. Se nós derivarmos e na y, ficamos com e na y, e o seno de 2x é constante. Derivada de x em relação a y é zero. Vamos fazer zxx, então nós derivamos novamente a zx. Vamos derivar em relação a x, 2e na y é constante, derivada do cosseno de 2x vai ser menos seno de 2x vezes 2. Derivada de 1, derivada da constante é zero. Então, z de xx vai ser menos 4e na y seno de 2x. zyy é a derivada do zy. Então, teremos e na y seno de 2x. Agora, temos que calcular a segunda derivada, de z em relação a y primeiro, depois em relação a x. Então, nós vamos pegar o zy e derivar novamente em relação a x. Então, nesse caso, o e na y é constante, derivada do seno de 2y, seno de 2x, desculpa, é o cosseno de 2x vezes 2. Agora, observa aqui, a derivada de terceira ordem de z, primeiro em relação a x, depois em relação a y, depois em relação a z. Então, seria assim, ó, a gente faz dz dx, depois deriva esse resultado em relação a y e depois deriva esse resultado em relação a x novamente. Então, é o equivalente a fazer zx, yx. Então, zx em relação a y vai ser 2e na y cosseno de 2x. E agora, nós precisamos fazer a derivada em relação a x novamente. Zx, yx. Então, 2e na y, derivada do cosseno de 2x, menos 2 vezes seno de 2x. Então, tá aqui o nosso z de x, yx, menos 4e na y, seno de
de 2x. Vamos ver mais um exemplo. Temos aqui a função z igual a 2x dividido por x² mais y². Verifique se a derivada parcial de segunda ordem de z em relação a x mais a derivada de segunda ordem de z em relação a y é igual a zero. Então, aqui o segredo é: faz as derivadas parciais de primeira ordem, depois faz as derivadas parciais de segunda ordem e soma, e vê se esses resultados são iguais. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, nós começamos com zx. Para fazer o gx, nós vamos usar a regra do quociente. Lembra, estou derivando em relação a x, então o y é considerado constante. Denominador ao quadrado, copia o denominador e deriva o numerador. Menos, copia o numerador, deriva o denominador, 2x. Então, nós temos 2x² mais 2y² menos 4x² dividido por x² mais y² ao quadrado. Então, teremos 2y² menos 2x² dividido por x² mais y² ao quadrado. Essa aqui é a nossa zx. Não é essa que nós precisamos. Nós precisamos da segunda derivada. Então, vamos derivá-la novamente em relação a x. Então, zxx, teremos aí de novo a regra do quociente, denominador ao quadrado, copia o denominador, deriva o numerador em relação a x. Então, nós vamos ter menos 4x, menos, copia o numerador, 2y2 menos 2x2, vezes a derivada do denominador, 2x2 mais y2, vezes a derivada em relação a x, 2x. Temos um fator comum, que é x2 mais y2, então podemos colocá-lo em evidência. Zxx, então, x2 mais y2 em evidência. Ficamos com menos 4x, que multiplica x2 mais y2, menos 4x, que multiplica 2y2 menos 2x2. Tudo isso dividido por x2 mais y2 na quarta potência, que aí vai cancelar com o fator comum que estava em evidência e ficamos com o expoente 3. Então, zxx vai ser menos 4x3 menos 4xy2 menos 8xy2 menos mais 8x3 dividido por x² mais y² na terceira potência. Então, temos com x3 4x3 menos 12xy2 dividido por x2 mais y2 ao cubo. Então, esse é o nosso z de xx. O que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos pegar a função, a nossa função é 2x sobre x² mais y² e calcular zy e zyy. Então, podemos escrever z como 2x que multiplica x2 mais y2 elevado a menos 1. Lembrando, nós vamos derivar em relação a y, então o x é
constante. ZY, então, ficará 2x multiplicado por menos 1 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado na menos 2, vezes a derivada de x2 mais y2, que vai ser 2y. Então, teremos menos 4xy dividido por x quadrado mais y quadrado ao quadrado. E agora, fazemos a derivada desse resultado em relação a y novamente. Então, zy, vamos deixar menos 4x em evidência e fazemos a nossa regra do quociente. x2 mais y2 na quarta potência, copiamos x2 mais y2 ao quadrado e derivamos o nosso y, que é 1, menos, copiamos o y e derivamos o denominador, ou seja, 2x2 mais y2 vezes 2y. Então, nosso zy vai ser menos 4x. Vamos colocar x2 mais y2 em evidência. Então, ficamos com x2 mais y2 menos 4y2x2 menos 4y menos 4y2 menos, esse termo foi menos 4y2. Então, dividido por x2 mais y2 na quarta potência. Então, ficamos com o expoente ao cubo e vamos ter menos 4x3 mais 12xy quadrado dividido por x2 mais y2 ao cubo. Observe que, se nós pegarmos essa expressão resultante do zy e somarmos com a expressão resultante do zxx, nós vemos que a soma das duas é igual a 0. E, portanto, a gente demonstra que a soma de zxx mais zyy, de fato, é igual a 0. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.